Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, que coisa boa é chegar. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o princípio, todas as coisas. Nós chegamos aqui e estamos gratos demais com tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Mas esse texto que o apóstolo João, ele escreve, e ele diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Diga: em todas as coisas. E que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, o apóstolo João escreveu isso, e ele diz que assim como te vai bem, também quer que a sua alma também esteja bem, tanto com saúde como o seu corpo, né? A Bíblia diz que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. Então, esse ano de 2023, a gente tocou os valores do nosso ministério, Verbo da Vida, que foi unidade e amor. Quem está lembrado disso? Amém? Passamos o ano de 2023 falando sobre unidade, falando sobre amor. São um dos valores do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, no qual o pastor Bud fundou há mais de 30 anos. E no Brasil e no mundo já ultrapassamos as 500 igrejas e nós fazemos parte dessa expectativa, desse crescimento que Deus tem para o Brasil e para as nações, que Deus deu uma palavra ao pastor Bud no coração dele há mais de 30 anos. Vá para o Brasil e ensine fé ao meu povo. Então, quem é o povo brasileiro aqui? Tem alguém estrangeiro aqui? Tem alguém estrangeiro? Não, né? Então, todos brasileiros. Então, essa palavra também é para nós. Você pode fazer assim com a mão? Você pode dar um aleluia? Amém, irmãos? Essa palavra, a palavra de Deus, ela chegou nessa região sudoeste de Campina Grande. E grandes coisas Deus tem feito na nossa vida. Irmãos, Deus tem uma visão, e eu sei que você que está aqui na igreja já sabe dessa visão, mas você que está visitando a nossa igreja, nós temos uma visão de alcançar 1% dessa região, e nós já começamos. Diga, já começamos. Amém? Outras pessoas vão falar hoje, eu não vou ministrar o todo, porque tem testemunhos e outras palavras, mas eu queria falar um pouco, antes de falar a palavra, né, crescimento para 2024 que Deus colocou no nosso coração. Eu queria dar um breve resumo de algumas coisas que têm acontecido. A gente já fez nessa igreja 3 sessões de batismo nas águas, e o batismo nas águas é uma representação do que acontece por dentro em você, quando você aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós morremos com Ele, ressuscitamos. E a palavra batismo, né, no grego, significa mergulhado, imerso. Então, quando a gente mergulha, ou seja, morremos para o mundo e ressurgimos para o Senhor, né, isso é uma testemunha pública. O batismo nas águas não salva, mas é uma ordenança, quando tem lá em Mateus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, ele não diz quem não for batizado. Mas o batismo é uma ordenança que nós precisamos fazer. E temos chegado, irmãos, já temos feito alguns estudos lá no bairro das Cidades. Eu sei que você tem acompanhado. Tem dado, irmãos, mais de 30 pessoas lá, juntando com criança. É gente. Amém? Então essa palavra, ela está escorrendo por essas descidas aqui e está alcançando outras pessoas. Amém? E esse é o propósito dessa igreja nesse lugar. Amém? A igreja Verbo da Vida, a igreja evangélica em si, sem placa nenhuma, o objetivo dela é alcançar vidas. O objetivo dessa igreja, Verbo da Vida aqui no Portal Sudoeste, ela foi instituída para alcançar a sua vida e a vida de outras pessoas. Amém? Eu sei que a sua vida tem sido transformada, ela tem sido mudada nesse ano de 2023, a começar da minha. Quantas coisas Deus nos já fez nesse ano de 2023. Quantos obstáculos nós passamos. Quantas barreiras chegaram diante de nós. Quantos caminhos difíceis a gente não passou. Quantas pedras não estiveram no caminho. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém? Você pode dizer isso comigo? Diga: eu sou mais do que vencedor. Amém? A Bíblia diz que tudo concorre, ou tudo vem de acordo para que ajude aqueles que amam ao Senhor. E Deus não coloca coisa ruim para ninguém, irmãos, para que o nome dele seja glorificado. Deus não faz isso. Eu tenho 2 filhos, eu não fico jogando coisa ruim para que o meu filho ou minha filha tenha uma vida difícil para que ele possa aprender. Muito pelo contrário. Isaac passou, vou dar um exemplo, isso é um testemunho também. E
Isso faz parte da palavra que nós vamos lançar para esse ano de 2024. Isaac passou o ano de 2023 no projeto Jovem Aprendiz e foi um pouquinho puxado, porque ele estudou, ele fez o curso no Senac, trabalhava como jovem aprendiz, fez o primeiro ano do Rema e ainda servia aqui, e no final do ano ainda ficou fazendo exercício. Eu disse, misericórdia, como é que esse menino aguenta? E eu, como pai, Dani como mãe, nós ajudamos eles, tanto Radassa como Isaac, a eles avançarem na vida deles. A gente não ficou dificultando. A gente não ficou desligando o despertador dele para ele perder a hora. A gente não chegou, Dani fazia o almoço, já deixava prontinho na mesa. Dani não pegava e deixava a mesa limpa. A gente fazia coisas para que a vida de Isaac, como a de Radassa, ficasse mais fácil para que ele pudesse avançar. E eu vou dizer, irmãos, mesmo assim é Deus com você. Deus não vai dificultar as coisas para você, para que você aprenda ou para que você aprenda. Amém? Olha para o teu irmão, eu quero que seja verdade para nós. Diga, olha para o teu irmão, diga, ei, Deus, diga, nosso Pai não vai dificultar para você amadurecer. Diga, Ele colocou o Consolador, o Ajudador, diga, o Espírito Santo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele não é o dificultador. Amém? Outra coisa que eu até postei no Instagram, no meu stories lá, que nós fazemos parte de um reino onde Deus não é, o Espírito Santo e Jesus, a Trindade, ela não é condenadora. Quem condena é o diabo. Amém? Então Deus não passou o ano lhe condenando. Eu vou ver se esse rapaz vai vencer até o fim. Né? Eu vou ver. Vou jogar uma pedra aqui. Deus não faz isso. Amém? Eu sei que muitas coisas passamos difíceis em 2023. Eu vou dizer mais do que 2023, para mim, pessoalmente, foi 2022, ou um ano difícil. Graças a Deus, vamos para 2024. Já se passou 2 anos, mas a graça do Senhor está aqui e ela vai estar agora em 2024. Você crê nisso? Amém? Então Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos. Amados, desejo que te vá bem. Então Deus quer que nós estejamos bem. Aí diz assim, em todas as coisas, na sua casa, no seu trabalho. Deus não quer que você seja o mandão na sua casa e fique passando perrengue no seu trabalho, nem seja o bonzão no trabalho e dentro de casa você seja um desleixado. Deus quer que você esteja equilibrado em todas as áreas. Eu sei que para nós homens é muita coisa, a gente tem que trabalhar, tem que fazer muita coisa, né? Mas a Bíblia diz que a graça de Deus é conosco para que a gente esteja equilibrado. Amém? E diz aqui em todas as coisas, que tenham saúde. Então Deus quer que você tenha saúde. Se cuida, né? Vou dar umas dicas para você, para o 2024. Cuide do seu corpo. Esse negócio de você comer o que você quiser, eu vou comer essa vida, eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Cuidado, você é templo do Espírito Santo. Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Você tem que ter cuidado com o seu corpo, em todas as áreas. Na exposição, naquilo que você coloca os seus olhos, naquilo que você veste, né? Cuidado como você se veste. Cuidado do que você se alimenta, para você cuidar do seu corpo, para que você entre 2024 e finalize 2024, porque daqui um ano eu quero ver o seu rostinho aqui nessa igreja. Amém? Você ficou triste? Eu quero ver você aqui daqui um ano. Amém? Não quero que você parta antes do tempo. Quero ver você aqui daqui um ano. Estaremos festejando 2025, né? Que quando eu era criança eu tinha um medo. Quando eu morava lá na minha cidade, em Barbacena, que tinha assim, era um supermercado chamado Pesqueira, lá na minha cidade, Paulo Afonso, na Bahia. Aí tinha Pesqueira, rumo a 2000, ao ano 2000. E eu tinha um medo, porque disse que quando virasse o ano 2000, o mundo ia se acabar. Né? Quem já passou por isso, né? Nem acabou. E disse que o ano que vem, 2025, se eu não me engano, vai ter um apagão na parte elétrica, né? Uma coisa assim, nas telecomunicações. Eu só sei de uma coisa, irmão. Passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Amém? Então é nisso que nós vamos estar seguros. Então, a palavra que Deus me deu assim para 2024, para que a gente vai andar nessa igreja, nós vamos andar debaixo de uma palavra, é crescimento. Você pode dizer comigo? Diga crescimento. E fica tranquilo, irmão, que esse prédio aqui é alugado, ele não é nosso, mas nós estamos aqui com os pés, nós
plantamos os pés, e a Bíblia diz que espiritualmente esse lugar aqui é nosso, amém? Então aqui na região, aqui nenhum mal vai acontecer, nenhuma estrutura, mas se você olhar para a parte física desse prédio, ele não tem mais para onde crescer, a não ser que compremos aqui do lado, aleluia, dê um glória a Deus, amém? Nós venhamos a comprar aqui, ou eu não sei nem se aqui tem estrutura para fazer outro andar, mas assim, não se preocupe, irmão, com a questão física desse prédio. Crescimento, ele está ligado em vários âmbitos. E eu dividi aqui em 3 partes para que a gente possa estar meditando, antes de eu dar parte para outras pessoas falarem. Crescimento na área espiritual, eu quero ver essa igreja, eu declaro sobre essa igreja crescendo espiritualmente. É para que isso que a igreja existe, você servindo ao Senhor, ministerialmente está embutido aí, está incluído na parte espiritual. Na sua parte emocional, você precisa se estruturar. Na sua parte emocional, você precisa se conhecer, você precisa estudar sobre você mesmo. Você sabia que você tem uma personalidade diferente das outras pessoas? Você sabia? Olha para o teu irmão aí, olha se ele é igual a você. Né? Eu sou totalmente diferente da minha esposa. Minha esposa não tem nada a ver comigo na questão da personalidade. A personalidade dela é diferente da minha e nem por isso ela é ruim ou boa. Nós somos equilibrados. Eu equilibro ela, na verdade, né, Dani? Né? Então, meus filhos têm personalidades totalmente diferentes. Até o gatinho lá de casa, chamado Tito, tem uma personalidade. Né? Então, nós temos personalidade. Nós precisamos cuidar da nossa personalidade. Na verdade, nós precisamos nos conhecer para quando você estiver aqui na igreja, você saber lidar com você mesmo antes de lidar com as pessoas. Tá bom? Porque o que acontece? Você vem aqui, você acha que todo mundo tem que ser como você, e não é. Nem todo mundo aqui na igreja é como eu. Se fosse. Ou não, né? Seria chato. Porque eu gosto das coisas bem certinhas, eu gosto da coisa no quadrado, eu gosto das coisas que se organizem assim. Mas eu acredito que se fosse um pastor bagunçado, aí eu acho que a igreja já estava bagunçada, né? Mas isso aí, irmão, não sou controlador, eu só gosto das coisas certas. Eu gosto das coisas quando termina, quando começa, eu gosto de ver o meio e eu gosto de ver o fim das coisas. Tá bom? Dani não é desorganizada, mas ela age de uma maneira diferente da minha. Dani tem o preceito dela, que a mãe dela ensinou. Inclusive, queria apresentar a minha sogra. A senhora pode ficar de pé, dona Socorro? Viu? A minha sogra veio festejar comigo 2023, né? E 2024. Você pode bater palma para minha sogra? Obrigado, dona Socorro, ter educado a minha esposa, viu? Então, nós precisamos ter cuidado, irmãos. E sentimentos, ele existe. Deus fez você um sentimento. E nós vamos entrar esse 2024 cuidando dessas 3 áreas: espiritual, emocional e físico. O seu físico, o físico da igreja, a parte física, material da igreja, a parte estrutural da igreja. Você precisa estar cuidando dessa parte da igreja, né? Então eu queria abrir uns versículos para que você possa estar meditando. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, nós vamos ler falando sobre a questão do crescimento espiritual. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, sobre o crescimento espiritual, irmão, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e a Bíblia, 3, 6, perdão. A Bíblia diz assim, irmãos: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, quando Paulo estava falando aqui em 1 Coríntios capítulo 3, era uma confusão que estava, na verdade, a palavra é difícil, eu vou falar, estava existindo escolha de ministro, é melhor dizer assim. Então, pessoas na igreja de Coríntios estavam escolhendo aquela pessoa
aquela outra pessoa para ser edificado por ela. Então, nessa confusão, né, nessa discórdia, ou então nesse privilégio em relação a alguns ministros, e isso aqui não acontece, graças a Deus, né, tanto faz eu ministrar como minha esposa, qualquer outra pessoa aqui, você tem recebido, você tem crescido e avançado, amém? Dão glória a Deus. Amém? Essa igreja ela não privilegia nenhum ministro, né? Eu creio nisso, amém? Dão glória a Deus. Então, nesse caso aqui, Paulo estava exortando o povo de Coríntios a ter cuidado sobre a questão de olhar, na verdade, esse termo, né? De receber, de escolher o vaso. Na verdade é essa. Então, o crescimento espiritual, irmãos, quem vai lhe dar é Deus. Você procurando o Senhor, você meditando. E aqui essa igreja, você vai ter 366 dias, que esse ano é um ano bissexto, para você se expor a ministrações, a estudos, né? Como o Dano falou, nós temos programações, temos pensado, fizemos uma reunião e a gente já fez um calendário para 6 meses para que essa igreja avance na questão do aprendizagem, da questão do crescimento espiritual. Então, irmãos, vamos ter cuidado, porque a Bíblia diz aqui, olha, Paulo, eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, alguém vai lá, cava, planta, nós estamos, né, plantamos há 7 anos aqui essa igreja nesse lugar, já começamos a plantar a palavra em outras pessoas, em outros bairros, e assim, irmão, não vamos parar, porque a nossa visão aqui para essa região é de alcançar 1%, irmãos, e a 1% dessa região aqui, nós temos mais ou menos 40 mil pessoas, é o projeto final, e nós vamos alcançar 400 pessoas, amém? Você crê nisso? Dê glória a Deus para você animar, irmãos. Nós vamos alcançar, porque a palavra para 2024 é crescimento. E esse crescimento, ele vem de crescente, ele vai aumentando. Crescimento, ele não só cresceu, tem coisa que cresce para, tem coisa que quando cresce diminui, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficar encruado, né? Mas tem coisas que crescem que vai avançando. E a Bíblia diz lá em Provérbios que a vereda, o caminho do justo, nosso caminho quando a gente anda, quando a gente começa a servir a Deus, não tem como você começar a crescer espiritualmente, crescer emocionalmente e fisicamente, na questão física do seu físico, tratando pela parte espiritual, irmãos, quando você estiver servindo e se expondo à palavra, não tem como. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo, ou seja, quando você vai andando, quando você vai servindo, quando você vem, faz a faxina da igreja, quando você está escalado no louvor, quando você está escalado no diaconato, quando você está escalado no DI, não importa qual seja o departamento, quando você está dirigindo o culto, você está ministrando, que ministrar aqui não é mais importante, nem maior, do que uma pessoa que faz uma limpeza na igreja. Amém? Então, se você quer ter experiências com Deus, faça faxina na igreja. Amém? Olha para o teu irmão, diga, irmão, quer ter experiência com Deus? Diga, faça faxina na igreja. Sirva no departamento infantil. Pode continuar. No louvor. Vá no diaconato. Amém? Então, irmão, ministrar aqui é só um detalhe. Aqui é só alguns minutos. Eu acho que 5% do que eu falar vai ficar retido no seu cérebro. Depois desce para o coração. Fica tranquilo. Como é bom servir. Eu sirvo nessa igreja. Toco, canto. Faço faxina. Faço mais o que, Dani? Fica ali, faço coisas, faço outras coisas, nem precisa você saber. Amém? E eu tenho crescido espiritualmente. Mas fica tranquilo, porque uns cavam. Né? Esse cavar é doloroso, porque você está de cabeça baixa. Está ali, ó, puf, puf. Aí tem uns pedregulhos, tem pessoas que não entendem a palavra. Tem pessoas, que são difíceis de entender a forma, o verbo da vida de ser, a forma da palavra. Aí você está ali plantando, aí vem rega, aí a semente, puf, aí o fruto acontece. Aí aquela pessoa olha, eita, aquela pessoa é tão importante para mim, porque ela fez eu florescer. Eu sei que é, mas a Bíblia diz que é Deus. Diga Deus. É Deus que dá o crescimento, irmãos. Fica tranquilo, tá bom? Então esse crescimento espiritual, nós vamos estar entrando nesse âmbito espiritual, nós vamos crescer espiritualmente, como servindo a Deus. Diga comigo, diga, eu vou crescer espiritualmente servindo ao Senhor. Amém? Eu quero que você, que serve aqui nessa igreja, seja mais fervoroso em servir. Você que está aí assistindo essa ministração online, você que está assistindo de novo ou outras vezes, eu quero que você, né, aprenda a crescer espiritualmente, servindo com mais fervor ao Senhor. E você que está aqui no nosso meio, se engaja, entra em um departamento,
para que você assim possa servir ao Senhor. Amém? Então, abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 12, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Depois que eu terminar de falar, Dani vai falar aqui algumas coisas. E no final nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos finalizar esse culto com gratidão ao Senhor. Na sua mente você fecha seus olhos, vai como se tivesse de meia-noite, tá bom? E nós vamos orar, declarar, e assim você vai para sua casa, cheio de graça, cheio de unção, para impor as mãos sobre os seus familiares e fazer essa virada do ano aí, com um pé assim, dizendo assim: eu estou firmado na graça, no dispor daquilo que Deus tem para a minha vida, e eu vou crescer e minha família também. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: e o Senhor vos faça crescer, diga crescer, e abundar em amor uns para com os outros, e para com todos, diga todos, como também nos abundamos para convosco. Então, irmãos, o que é que ele está querendo dizer aqui? É difícil andar em amor e ser bondoso com todos. E esse todos aqui é todo mesmo, né? Aquela pessoa ruim, que não gosta de você, que não lhe encara, que não aceita conselhos, pessoas difíceis, pessoas boas, né? Então, esse crescimento, como ele está dizendo aqui, que o Senhor vos faça crescer e abundar em amor. Irmão, se você não deixar o amor transbordar, como a Bíblia diz que ele transbordou, aflorar no seu coração, você não vai fazer com que sua parte emocional ela entenda que o seu espírito tem que fazer. Nós temos que amar as pessoas, e esse sentimento, né, que você sabe que aqui dentro do seu coração você tem que amar, mas na sua mente você não esquece aquilo. Eu acho que deve ser muito difícil, coisas muito assim tenebrosas, né? Eu sei que já aconteceu coisas na minha vida, na sua, e para nós não interessa colocar as claras do que você já passou para você liberar perdão para as pessoas. Mas a sua mente, ela precisa entender o que tem que fazer no seu coração. Você precisa perdoar. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalônicos: e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros. O que é que ele está querendo dizer? Que a nossa parte emocional, nós precisamos emocionalmente estarmos crescendo, ou seja, desenvolvendo aquela capacidade de entender que o amor que está em nosso coração, ele é transbordante, ele não é minúsculo e ele não é mesquinho. Amém? Por isso que eu falei que nós vamos estar tratando este ano como a parte espiritual, na sua parte emocional e na parte física. Né? Eu não vou fazer você crescer, mas a parte de crescimento da igreja nós vamos fazer junto. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer, eu não estou aqui dizendo que psicólogos não são bons, né? Ou que são ineficazes, muito pelo contrário, é uma profissão que Deus deu sabedoria. Mas a palavra, igual a palavra, irmãos, igual o Espírito Santo trabalhando no seu coração, na sua mente, não tem igual, amém? Então, na parte física, eu quero que você abra lá em Lucas, e eu vou finalizar com esse versículo. Lucas 2, 52, você abriu aí? O último versículo desse capítulo diz assim: e crescia, diga crescia, Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Olha que coisa interessante, Jesus crescia, ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça, 3 coisas, não é verdade? Ele crescia em sabedoria porque José e Maria ensinavam a ele. Jesus, ele veio como um homem, ele não era um superdotado ali, sozinho. Ele tinha instrução, mas ele também estudava. E a Bíblia diz aqui, ó, com sabedoria e estatura, ou seja, crescimento. Eu sei que eu não vou fazer você crescer, como eu disse, né? A não ser que você fique assim, né? Aí você fica mais alto do que a sua estatura. Mas, irmãos, espiritualmente, eu quero que você se multiplique, eu quero que você evangelize. Nós vamos passar esse ano instruindo você a você sair da igreja, não é você ir para fora da igreja, amém? É você sair da igreja para ir atrás de outras pessoas também, amém? Ovelha gera ovelha. Eu nunca vi pastor gerar outra ovelha. Eu posso evangelizar, nós podemos fazer o trabalho, nós podemos fazer um culto, mas a ovelha, né, o mano a mano, você evangelizando, você
crescido espiritualmente, você é bom emocionalmente, você agora vai multiplicar. Porque a Bíblia diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então nós vamos fazer isso. Eu vou fazer isso como membro da igreja, né? Como pastor da igreja, eu sozinho não tenho como fazer. Não é só minha responsabilidade fazer essa igreja crescer. Se você sair da igreja e eu ficar aqui sozinho, eu vou falar só para as cadeiras. Mas nós juntos, nós vamos fazer essa igreja crescer. Amém? Então, irmãos, essas 3 palavras estão baseadas nessa parte de crescimento. Nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos crescer emocionalmente e nós vamos crescer fisicamente. Amém? Eu declaro isso mesmo para essa igreja. Eu creio num avanço, né? Eu creio num crescimento. Eu creio a gente tocando vidas mesmo. Eu quero que a gente saia daquela parte do IBB mesmo, de 3 anos. Vamos fazer 3 anos, irmãos, agora 2024, como igreja. E eu não quero mais que a gente seja aquele bebezinho. 3 anos que já passou daquela época de ficar no colo. Nós precisamos andar com as nossas próprias pernas espirituais. Nós precisamos comer um alimento mais sólido. Amém? Para que a gente não fique esmiuçando coisinhas simples. Não é que eu não queira ter trabalho com vocês, mas chegou o tempo da gente parar de comer coisas pouquinhas. A gente escolher o que quer comer e a gente comer o que a palavra tem para nos fazer fortes e nos fazer avançar. Amém? Queridos, Deus foi muito, 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 muito bom este ano. Amém? Eu não sei se você passou por grandes desafios. Eu passei. A igreja passou. Minha família passou por grandes desafios. E a palavra que eu me assegurava era: Deus está conosco. Amém? Então, Deus está conosco em todo o tempo. E você pode dizer: e qual era o versículo que você declarava? Vários. Eu posso dizer que todo dia tinha um diferente. Amém? Mas eu me assegurei com o Senhor. Eu me apeguei. A Bíblia diz: se a gente se apegar com amor, Ele nos livrará. Amém? Então, Ele nos livrou de tantas coisas que não convém eu te contar, mas foram tantos desafios para a nossa família, pessoalmente, particularmente. E meditando, eu estava aqui na igreja antes de ontem, e meditando no que é que eu ia falar, né? Meu marido disse: Nando, veja o que é que você vai falar. E eu disse: amém. E me veio 2 palavras para que a gente estivesse meditando nela, e eu vou ler um versículo para a gente estar fechando o meu tempo, amém? Uma das palavras é virada e a outra é novo. Tem tudo a ver, né? Virada, virou o ano novo, amém? E o que significa a palavra virada? Ato ou efeito de virar. Dá um V na manivela. No sentido figurado, quer dizer mudança súbita e radical. Numa situação, num movimento, num comportamento, uma guinada. E eu fiquei meditando nessa palavra. Eu disse: pai, você quer trazer essa palavra para a igreja? Eu sei que tem muita gente que está viajando, eles vão assistir, talvez eles estejam assistindo agora, que estão com alguns familiares. Mas, querido, eu queria que você sugasse dessa palavra. Esse sentido aqui figurativo, uma mudança radical no comportamento, na atitude. O que é que você precisa mudar? O que é que nós precisamos mudar como filhos de Deus? Porque às vezes, querida, a gente joga a responsabilidade para Deus. É ano novo, culto da virada. A gente ia fazer esse ano, mas a gente não teve direção. Algumas pessoas também estariam viajando, enfim, talvez ano que vem, não sei. Mas o que nos dá uma virada, uma guinada, não é um culto. Amém? É a minha atitude. Tem pessoas que vai virar o ano dormindo. Eu não sei se você gosta, mas eu não gosto. Eu gosto de ver todos os minutos da virada do ano. Amém? Eu faço a minha festa com Deus e faço minhas declarações. E às vezes vou dormir de madrugada, às vezes passo a noite orando, enfim. Sou eu. Você não tem que passar a noite assim. Amém? Mas o que significa uma virada, uma guinada, uma mudança de ano para você? Você vai continuar a mesma pessoa ou não?
Se você pintar o cabelo, se você cortar o cabelo, se você engordar, emagrecer, mudar de roupa, mudar de estilo. Não é isso que vai te dar uma mudança. Amém? Não é isso. Mudei o visual. Amém. Foi só o visual. Mas e dentro de nós? O que é que tem que dar uma guinada? O que é que tem que dar uma virada no comportamento? Às vezes você pode ser uma pessoa... Meu marido falou um pouquinho de temperamento. Eu tenho estudado sobre temperamento, porque é a área que eu gosto. É relações com pessoas mesmo. Eu gosto de RH, eu estudo. Eu pretendo estudar outras coisas, mas é uma área que eu gosto e me segura. Está entendendo como é? Eu fico tentando mudar e Deus diz, é isso. Eu disse, eita glória. Eu gosto de me relacionar com pessoas. As pessoas dão trabalho? Dão. Filho dá trabalho. Quem tem filho aqui? Então, cada filho tem uma personalidade, um comportamento. Tem um filho birrento. Tem um filho que não... Basta falar, basta olhar. Minha mãe me educou. Bastava olhar para mim. Eu não era nem doida. Tá ela ali para me dizer. Eu não era nem doida de ousar em desobedecer. Bastava ela olhar. Ela dizia, você já sabe. Então, a minha educação ela foi muito rígida. Eu não sei qual foi a sua educação. Que talvez tenha formado uma personalidade em você, como você é hoje. Mas você pode melhorar. Amém? Eu tenho o meu temperamento. O meu temperamento é mais assim. Eu estava conversando com umas pessoas em um determinado grupo. E uma pessoa disse assim, eu estou no dia de hoje. Vocês já estão no ano de 2024 todinho. Eu já tenho o ano de 2024 todinho. O meu calendário ele já está pronto. Mas ele está diante de Deus. Se Deus quiser mudar, ele tem liberdade. Mas isso foi coisas que eu aprendi com o meu Deus e Pai. Queridos, às vezes, nós colocamos Deus numa caixinha. Aqui está um quadrado, vamos usar esse quadrado, amém? Tem aqui esse quadrado e a gente diz, Pai, tem esse quadrado aqui, é só para botar lenço. Mas ele tem várias utilidades. Eu posso usar esse quadrado para várias coisas. Eu posso decorar, eu posso tirar esses papéis aqui e colocar uma rosa. Amém? Eu posso usar ele para colocar lenço umedecido no lugar de lenço e papel. Eu posso usar esse quadrado para várias coisas, mas às vezes a gente quer que Deus, ele entre no nosso quadrado e ele faça aquilo que nós queremos. E Deus não é assim, queridos. Às vezes eu e você precisamos mudar. Às vezes, para as coisas acontecerem na vida da gente, eu e você precisamos mudar de atitude. Às vezes eu e você, a gente precisa dar essa guinada na nossa vida, nas nossas atitudes. Às vezes eu sou muito calada, não gosto de dar opinião. E às vezes Deus quer que você fale mais um pouco, você dê mais opiniões sábias, sensatas. Às vezes você dá muita opinião, Deus quer que você se cale mais. Não sei. Enfim. Mas nessa noite você vai sair daqui, em nome de Jesus, tendo a nota no seu coração do que você precisa mudar. Porque, queridos, se a palavra ela não for viva e eficaz dentro de nós, para primeiro nós termos um resultado, ela não vale de nada. Se primeiro essa palavra não me muda e ela não traz um resultado para mim, não adianta eu apontar o próximo, não adianta eu dizer, mas Maiara é assim, mas Patrícia é assado, mas a Diela é assim. E eu sou quem? Como é que eu sou? Mas fulano precisa mudar. Mas por que fulano é assim? E eu? E você? Amém? Você recebe? O que é que eu e você precisa mudar? Para que os nossos resultados sejam melhores ano que vem. Para que daqui a um ano a gente chegue aqui e a gente diga, eita Senhor, consegui tudo que eu tinha determinado. Eu consegui esse ano várias coisas determinadas. O que estava determinado para esse ano, eu consegui. Deus foi comigo. Foi muito difícil. Foi um ano muito desafiador. Um dos desafios maiores na minha vida, como meu marido fica trabalhando e eu que cuido da igreja, eu não sou a pastora, jamais. Amém? Não existe pastora no verbo da vida. E às vezes até algumas brincadeiras já chegaram e eu disse, meu Deus, eles não estão entendendo, perdoa. Eles não sabem o que estão dizendo. Eu deixei de trabalhar para estar cuidando dessa igreja, para ver essa igreja crescer.
E para mim foram colocadas coisas nas minhas mãos que não foi o ministério que disse, Dani, faça isso. Apenas me disseram, nós decidimos, porque nós sabemos que a igreja vai crescer você cuidando. E eu disse amém, chorei, esperneei, não teve jeito, porque eu queria estar onde eu estava. Era confortável para mim estar perto da minha liderança. Amém? Era confortável para mim, tinha muito desafio não. O desafio chegava para eles e eu ajudava eles. Mas quando o desafio chega para você e você diz, eita, Senhor, o que é que eu faço com esse negócio? Espera aí. Cada desafio que chegava eu dizia, pai, eu não vou levar isso para o meu marido agora não. Primeiro, o que é que eu faço? Como é que eu levo para ele isso aqui? Se eu sou auxiliadora idônea, não é idona, amém, mulheres? Então eu tenho que aliviar a carga dele. O que é que eu faço? E foram muitos desafios. E um dos maiores desafios para mim foi reformar essa igreja. E a gente entrou nessa igreja, a gente não tinha nada, queridos. A gente tinha esse violão, esse carrom, que não é um carrom original. Vai chegar, diga, vai chegar. Amém? Essas cadeiras que foram doadas, um filtro ali, um bebedouro e o nosso computador. Não tinha microfone, não tinha nada e a gente teve que se virar. E no decorrer desses 3 anos, nós estamos falando de 1 ano, mas para mim, eu fiquei ontem a gente recebeu os móveis das 2 copas. A gente tem uma copa aqui embaixo e uma em cima. E eu decidi fazer uns armários para organizar as coisas, porque eu sou muito... Meu marido, ele é fleumático. A gente não vai falar sobre temperamento, ele é fleumático. Ele planeja. E daqui a 1 ano, 2 anos, se acontecer, está tudo bem. Para mim, não. Se planejou, tem que acontecer. É o meu temperamento. Deus me usa assim. Amém? Então, aconteceu. Eu não sou melhor do que o meu marido, ele não é melhor do que eu. Nós trabalhamos na obra. E a obra cresce. Amém, queridos? Então, você tem seu temperamento, você tem seu jeito, mas você pode melhorar. Deus conta com você. Deus conta com você. Então, os desafios que eu passei esse ano, a gente terminou, foi dia 30. Meu Deus, eu postei uma foto com tanta alegria. Eu disse, terminei o ano, como Deus disse, com os móveis que Ele queria. E, queridos, eu fui criticada como esposa de pastor? Fui. Porque a comissão, o que foi me comissionado desse tempo de estar cuidando da igreja, foi de arrumar a mesma casa. E tinha pessoas que queriam que eu fosse evangelizar, porque elas não iam. Amém? Elas ficaram, mas Dani, tu só pensa em reforma. Eu digo, tô não, amiguinha. Tô não, meu amor. Tô pensando só em reforma não, tô arrumando a casa. Vá lá fora, traga a ovelha e ela vai estar na casa. A casa vai estar arrumada. E, queridos, como eu me alegrei ontem. Eu disse, meu Deus, ainda falta alguns móveis, está encomendado, vai chegar. Mas em ver assim as 2 salas, que são as 2 copas arrumadas, para você pode ser uma besteira, para mim não. Porque isso mexeu nas finanças, amém? Isso mexeu em muito trabalho para chegar nisso. Então, queridos, o que é que você precisa hoje? Pensar no ano novo, em 2024, Senhor, estou frustrado. Eu estou frustrado, eu não consegui. Talvez você tenha se distraído. Se eu tivesse parado para ouvir esses comentários, que Dani só pensa na reforma, Dani não pensa nas vidas, eu estava pensando nas vidas, nos confortos da vida, das vidas que vão sentar. Inclusive essas cadeiras vão chegar outras 9 em nome de Jesus, você crê? Vai chegar ar-condicionado. Esse lugar eu ainda tenho muita coisa para trabalhar aqui. Se eu tivesse me distraído pensando nessas críticas, nesses comentários que nada edificava, e pessoas saíram da igreja porque a esposa do pastor só pensa em reforma. Teve, queridos. E eu não estou desabafando não, não ia falar isso, amém? Isso é só um comentário. O que é que na sua vida Deus te deu a direção e você não conseguiu esse ano porque você ficou olhando para os comentários? O que é que você não conseguiu se concentrar e chegar onde Deus queria que você chegasse nesse ano, nesse dia 31? Mas porque o que é que o povo vai pensar? Mas o que é que fulano vai achar? Mas o que é que cicrano vai pensar? Queridos, eu aprendi uma coisa.
E eu quero que você saia daqui essa noite com isso no seu coração. Nós só conseguimos cuidar das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Nós só conseguimos controlar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós não conseguimos mudar o pensamento do outro. Então, não importa o que o outro esteja pensando a seu respeito. O que importa é o seu galardão na superação que você superou esse ano. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui. Esse até aqui, queridos, não significa que ano que vem, no futuro, Ele não vai estar conosco. Ele vai estar. Mas eu quero reconhecer que até aqui Ele nos ajudou. Até aqui eu consegui fazer aquilo que Ele colocava no meu coração. E tinha muitas vozes. Não tinha só as pessoas, mas também tinha o diabo tentando atrapalhar. Mas tu está perdendo tempo. As pessoas saindo da igreja. Para que tu vai arrumar essa igreja? Sabe o que eu fazia? Batia o pé, empinava meu nariz e disse, eu vou cumprir o que Deus mandou. Essa igreja vai estar cheia. Você crê comigo? Queridos, por que o mundo tem que ser lindo e maravilhoso? Eu vou falar só uma palavra que é até bem feia de falar. Mas você não me leve a mal, por favor, amém? Os motéis por aí, eles são arrumados. Eu nunca entrei em um, não, nem quero entrar. Eu estou falando que a gente passa na frente e a gente vê eles bem arrumados. E por que a igreja do Senhor tem que ser desarrumada? Não temos resposta, não é verdade? O melhor dessa terra é para os filhos de Deus. A minha casa, a sua casa, a casa do Senhor, ela tem que estar perfeita. Nós precisamos representar bem o reino. Nós não temos que estar na terra, queridos, como os pobrezinhos, os vermezinhos de Jacó. Nós somos filhos de Deus. Lá em Tiago diz que Ele nos predestinou a ser filho. Nós fomos predestinados a ser filho. Nós somos filhos. Você tem seus filhos, você quer que seus filhos andem flagelados? Você quer que seus filhos andem descalços, com sapato rasgado, furado, uma roupa rasgada, suja? Você quer? Você quer? Então não, Deus não quer que a gente ande assim. Você fica feliz quando você chega na sua casa e você encontra algo quebrado. Ah, como eu sou rico, mas isso está quebrado. Queridos, o quebrado não é para a gente não. O quebrado, o rasgado, o desleixado, vai para o lixo. Desapega em nome de Jesus, amém? Às vezes não é nem algo que está quebrado, mas não está me servindo, eu não estou usando. Abençoa a pessoa. Para que a gente quer um acúmulo de coisas para a gente dizer que a gente tem. A gente fez essa ação lá no bairro da cidade e todo o bazar da igreja foi para lá. Porque o intuito do bazar era a reforma. Deus nos supriu. Falei com meu marido, ele disse, vamos doar. Eu disse, era isso que estava no meu coração. Só precisava que você me liberasse, já está feito. Vamos abençoar pessoas. Então foi roupa, calçado, brinquedo. Como eles ficaram alegres de receber. E ontem a gente fez outra limpeza aqui em cima, nas copas, e a gente levou mais coisa. Como eu fiquei leve, eu disse, oh meu Deus, isso não estava servindo, estava só acumulando. E outras pessoas precisando, talvez aquelas crianças nem tinham aquilo que a gente deu. E não tinha mesmo não. O que é que na sua vida está amontoado? O que é que dentro de você está um amontoado de informações que não serve para nada? Até agora não me trouxe nenhum resultado. Eu não consegui chegar em canto nenhum. Sabe por quê? Porque eu só penso assim. Eu não consigo. Mulher, eu não consigo. Mulher, pois consiga. Mulher, melhore, como diz uma ministra. Melhore. Vamos melhorar. Nós conseguimos, porque todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece. Se você é calmo demais, você consegue se agitar um pouquinho para o propósito de Deus acontecer. Se você é nervoso demais, agitado, você consegue se acalmar um pouquinho para o propósito de Deus acontecer na sua vida. Se você é uma pessoa que só critica, só vê defeito, você consegue fechar os olhos e olhar para si mesmo. E cuidar da sua própria vida e deixar a vida dos outros. Amém?
Nós conseguimos, queridos, melhorar. Se Deus vai ser exaltado, se o nome do Senhor vai ser glorificado, nós conseguimos. Amém? Diga, eu vou dar uma guinada na minha vida, no meu comportamento, nos meus pensamentos, no meu comportamento, no meu temperamento. Amém? O que nos define é a palavra de Deus, queridos. Existem estudos para estudar personalidade, comportamento, tudo. Tudo, amém, glória a Deus, Deus capacita. Eu quase fazia psicologia, que todo mundo dando, tu ia ser. Eu digo, eu não ia enricar não, porque eu falo muita verdade abertamente, logo. Eu não ia enricar, sendo psicóloga, porque o povo ia ser liberto muito rápido, então eu não ia ganhar dinheiro, né? Se você é psicólogo, não se ofenda, em nome de Jesus. Amém? E a palavra novo, que nasceu ou apareceu recentemente. Lá em Isaías, vamos para lá? Vamos lá nos deter na palavra agora. Isaías 43, 19, mas nós vamos ler no 18, amém? Tratando-se que é ano novo, né? O término de um ano e o início de outro. Isaías 43, 18 diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Diga, Deus já começou. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os charcais e as corujas, por lhe dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca. Para que o meu povo escolhido, diga, está falando de mim, se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você não clama por mim. Você se cansou de mim. Que palavra forte. Eita. Queridos, às vezes, nós sabemos que Deus é capaz de fazer algo novo e que Ele vai fazer. Amém? Voltando para perspectiva e expectativa, porque a perspectiva é o que você vê. É como você ajusta seu foco. E a expectativa é o que você gera dentro de você. Amém? Essas duas palavras são bem parecidas, mas são diferentes. Qual é a sua perspectiva hoje? Ajuste o teu foco. Ajuste o teu foco para que Deus faça algo novo. Você se cansou. Aqui ele diz, você se cansou. Você não clama a mim. Você se cansou. No 22. Queridos, o que é que eu e você nos cansamos? De fazer o bem, de esperar, de ser generoso, de ser bondoso, de ser sincero, de ser ajudador, de se decepcionar com pessoas. O que é que você se cansou? Clame a Ele. Ele é quem pode mudar. Ele é quem pode fazer algo novo. Ele é quem pode fazer esse caminho aqui, ó. Abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. Vou olhar aqui em outra versão, só um minutinho. Na King James diz assim: aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Na ampliada diz assim, na mensagem, né? Ampliada. E aquele que está sentado sobre o trono disse: vê, faço novas todas as coisas. Também disse: registra isso, pois estas palavras são fiéis, precisas e corruptíveis e dignas de confianças e verdadeiras, genuínas. Aleluia! Tem tantas versões aqui, mas a gente não vai se deter, porque senão ainda vai passar a noite lendo, amém? O tempo já está acabando. Mas, queridos, se Ele diz hoje à noite, eu farei coisas novas,
Mas se ele começou nos dizendo sobre uma virada, medita sobre isso. O que é que você precisa mudar para que Deus possa fazer essa coisa nova? O que é que precisa você virar para que esse novo chegue na sua vida? Senhor, estou tão cansada de as mesmas coisas, as mesmas situações. Você chegou hoje à noite perguntando isso a Deus. Eu estou cansada, eu oro, eu sirvo, eu vivo, eu faço tudo certinho. Mas é a mesma coisa, ano após ano, entre 2023, 2024, 2025, é a mesma coisa. Mude, vire, dê uma guinada, faça uma mudança no seu comportamento, no seu pensamento, renove sua mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele, a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra. Às vezes ainda não aconteceu o que ele te prometeu, porque você precisa se esforçar. Queridos, esse negócio de que servir a Deus é cansativo. Servir a Deus é cansado. Ai, como eu estou cansado. Ai, você está frio. E você não está percebendo. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Se é tomado por esforço, eu entendo que eu tenho um esforço para fazer. Então, para que o reino de Deus aconteça na minha vida, tem a minha parte e a sua parte para fazer, queridos. É com esforço. Você chegou até aqui como? Dormindo numa rede. Aquela música, né, do mundo, uma rede preguiçosa. Ah, como eu queria uma rede preguiçosa para deitar. Você já ouviu essa música? Essa é do seu tempo, sim. Uma rede preguiçosa para deitar. E aí, o que é que eu estou fazendo nessa rede? Passo o dia todo nessa rede preguiçosa. Aí, no outro dia, eita, nem fiz o que eu tinha que fazer ontem, porque eu estava cansado. Queridos, eu sei que o corpo da gente se cansa. Mas servir a Deus, viver para Deus não é cansativo, não. É um privilégio. Não é para todo mundo, não. Dê um aleluia. Deus, Ele me escolheu e te escolheu para fazer a obra dEle, porque Ele sabe que pode contar comigo e com você. Diga, Deus, meu Pai, você pode contar comigo. Fale isso com convicção. Diga, Deus, meu Pai, você pode contar comigo. Então, queridos, quando os desafios chegarem nas suas mãos, diga, eita, Pai, talvez as mesmas oportunidades cheguem de volta na sua mão. E o que é que você vai fazer? Vai deixar ela escorregar novamente? Quando chegar, você diz, Pai, o que é que eu preciso fazer para cumprir isso aqui? Chegou na minha mão, você conta comigo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me encher mais, eu preciso congregar mais. Eu estou falando de coisa básica. Que nem precisa, que eu sei que você ama congregar. Eu preciso servir mais. Eu preciso me dedicar mais, me consagrar mais. Queridos, a gente consegue trabalhar, orar, servir, se consagrar. E congregar. A gente consegue essas 5 coisas. Consegue? Consegue. Quem aqui não nasceu no lar evangélico e se converteu já grande? Levante sua mão. Eu não sei como você era, mas eu era intensa quando eu era do mundo. Acho que a minha mãe dizia, Senhor, bota juízo na cabeça dessa menina, que ela não tem. Eu acho que ela dizia, porque eu dei trabalho na adolescência. Mas, querida, a partir do momento que eu me converti com 23 anos. Eu disse, eu vou ser intensa para o meu Deus. Melhor do que quando eu era do mundo. E com 6 meses eu queria servir. E eu vou te dizer, eu nunca me arrependi de ter servido a Deus. Nova convertida. Eu poderia ter curtido a vida de nova convertida. Se é que um novo convertido tem esse direito, eu nem sei. Na Bíblia não existe nenhum versículo dizendo assim, se converta e pare. Não. A Bíblia diz assim, ide. Pregai o evangelho a toda criatura. E ele ali, quando ele está dizendo, ele não está dizendo se você for novo convertido ou se você for antigo. Se você tem anos de crente. Ele diz, ide, é uma ordem. E queridos,
Quantas coisas eu amadureci servindo a Deus, a gente só cresce servindo, como o pastor ministrou hoje. A gente cresce servindo. O que é que te impede de correr mais? O que é que está te impedindo de correr e dar essa guinada? Pensa nisso hoje à noite. Sai daqui meditando nessa palavra. Se precisar, você escuta novamente. Amém? Escuta a palavra do pastor e escuta essa palavra. E Deus vai te esclarecer o que você precisa mudar. Não sou eu que vou te dizer. É o Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Aleluia. Você recebe?